Tá bom, então deixa eu pegar. Um, dois. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, já entrando, né, fazendo aquele pedido de desculpa, né, aos amigos, às amigas, né, os companheiros e as companheiras, né, pelo atraso aqui da nossa reunião. Eu tive assim um problema, é um problema técnico, né, sabe, né, o meu telefone, coitado, é um telefone aí meio sofrido. Ele tem 8 GB e estava entupido até, entendeu? Até a última gota de vídeos, tal. Eu tive que me desfazer desses vídeos, dessas fotos, foi uma pena, mas a gente não poderia deixar aqui os companheiros aqui esperando, né? Então, vai, como diz o ditado, né? Isso aí minha mãe falava. Vai-se os anéis, fica-se os dedos, né? Então, nós vamos ter mais outras oportunidades, momentos, né? E a gente vai fotografar, gravar e tudo se recupera, né? A única coisa que a gente não consegue recuperar é uma vida perdida, né? E agora nesse momento assim, de infortúnio que está vivendo a sociedade brasileira, de cara eu já quero me solidarizar, né, com todas as famílias brasileiras que perderam seus familiares, seus entes queridos, né, é uma perda muito grande. Nós acho que nunca vivemos assim momentos tão difíceis, tão tristes assim da nossa vida, mas que nós estamos aí na frente de luta, né, o controle social, as pessoas comprometidas com a defesa da democracia, com a vida, que defende as minorias, né? Então, essas pessoas, os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, lutando todos os dias para salvar vidas, né? Inclusive a deles e dos seus familiares, né, Carmen e Daci? Então, eu acho que esse é o momento mais crucial da nossa vida, que nós estamos aqui vivenciando. Então, com isso, eu peço desculpa. Vamos fazer, eu acho que a nossa reunião, a nossa live, né? Carmen, eu não sei por que o povo brasileiro, será que é questão da nossa cultura, que qualquer palavra a gente tem que buscar importar do exterior, live, né? Então a gente não fala live, escreve live, tem que falar live, né? Agora tem uma nova, né? Lockdown, né? Que eu até perguntei, eu fiz até um texto que não deu tempo para mim entrar. Depois eu acabei desistindo, eu ia entrar no Ministério Público Federal para ver se os caras tiravam essa coisa, lockdown. Os companheiros, o pessoal, a situação em população de rua, as pessoas da periferia, né? Eu me lembro que no ginásio, quando fui para a Inglaterra, eu tinha feito ali o ginásio, e no ginásio eu aprendia inglês, tinha matéria do inglês, e eu aprendia umbrello. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu só sabia falar umbrello, por favor, você está entendendo? E aqui não, agora a gente tem que, lockdown, essas coisas, um monte de bobagem, e que a gente tem uma língua tão linda, né? Nossa língua portuguesa é tão bonita, o jeito de falar, as pessoas falando, né? Do Oiapoque ao Chuí, né? Eu vi, assim, o pessoal do Pará falando, é um português bonito, sabe? A pessoa mais simples, os ribeirinhos, aquelas pessoas ali falando um português bonito, né? Aí toda essa mistura, você vai para o Rio Grande do Sul, você vai aqui para Santos falar igual o pernambucano, que fala igual o paraense, que fala igual o carioca, né? O sotaque. E a gente tem que fazer, a gente tem que isso. Então, lockdown. Bom, de qualquer maneira, nós vamos começar o seguinte. Aqui assim, é um bate-papo bem legal, né?
os companheiros aí podem se manifestar, fazerem perguntas, viu? A doutora Carmen vai se apresentar, e o Daci também. Então, quero, doutora Carmen, que você se apresente, né? A gente já se conhece de lutas, de movimento, mas nossos amigos e amigas precisam ir lhe conhecer, saber a importância que você tem, que você joga nessa luta, muito, muito interessante. Então, eu sou a Carmen, eu sou psiquiatra, sou professora no Departamento de Saúde Coletiva da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp. Coordeno um projeto que se chama Projeto A Cor da Rua, que trabalha com saúde de grupos em situação de vulnerabilidade social. Legal. Vamos lá, Daci? Olá, Freitas. Antes do Daci falar, eu quero dizer, Daci, que além assim da honra, né, da gente ter aqui né, a doutora Carmen aqui com a gente, que você conhece tão bem, né, porque foi você que levou a doutora Carmen, muita gente boa, para o Conselho Municipal, aonde você foi o idealizador da criação da comissão, né, da comissão lá no Conselho, a comissão em situação da população em situação de rua, você que criou, e nós apoiamos os conselheiros, tal. Mas o Daci um companheiro que ficamos 4 anos, né, Daci, junto no Conselho Municipal de Saúde, e é o que sempre a gente se falava, né, Daci, o Conselho é um espaço para a gente lutar, mas aqui fora a gente tem uma luta muito, muito forte, né, agora tem um novo Conselho, os companheiros e as companheiras estão lá, assumiram o cargo, já começaram a trabalhar, estão trabalhando, né, com todas as dificuldades, já que a gente não consegue fazer reuniões presenciais, mas queria só enfatizar essa tua luta, essa tua história de vida, né, e que é muito legal. Então, Daci, se apresenta também aí para os nossos companheiros aí, do nosso canal. Agora é um canal, hein? Obrigado, boa tarde. Boa tarde, doutora Carmen. É um prazer estar aqui com vocês também. Eu sou Daci, hoje estou como coordenador do Movimento Nacional População de Rua e também do projeto CISAT, projeto de inclusão, integração e geração de renda. E é um prazer aí estar com todos aí que está nos vendo nesse momento. Legal. Eu quero aqui falar também o Reinaldo, né? O Reinaldo é o nosso companheiro aí, doutora Carmen e Daci, né? O Reinaldo, companheiro aí de luta, né? Lá da região norte, né? Do Jaçanã. Então, tá colaborando aí, fez todo esse esforço aí. Eu não entendo muito essa questão de rede, de mídia e tal, como é que redes sociais e tal, só aquele cara ainda que era a moda antiga, e o Reinaldo é quem está operacionalizando isso aí, dando um apoio para nós. Então, eu quero te agradecer, Reinaldo. E aí, fala aí, Reinaldo. Tá. Então é o seguinte, ó, os amigos, né, as amigas que quiserem né, depois que eu vi aí a doutora Carmen, o Daci, nós vamos então, a doutora Carmen vai fazer assim uma apresentação em 15 minutos, tá bom?
Se precisar, a gente estica mais 5 minutos, não tem nenhum problema. O que a gente quer é deixar as pessoas informadas, porque quanto mais as pessoas informadas, menos é o sofrimento. Então, acho que é muito importante a doutora Carmen fazer essas apresentações. A doutora Carmen fala por 15 minutos e, em seguida, o Daci fala por mais 15, e aí a gente abre para as perguntas, para todos que queiram participar, tá bom? Então, vamos lá, doutora Carmen, a palavra é sua, tem 15 minutos. Espera aí, gente, estou pegando a apresentação aqui. Legal. Daci não, Reinaldo. Espera aí. Quando assim, as pessoas, vai de vez em quando aí, vai apresentando aí as pessoas que estão entrando no canal, tá bom? A Vera mandou mensagem aqui para mim, dizendo que já estava dentro, então algumas pessoas que estão entrando aí, vai falando o nome também, beleza? Tô, tranquilo. Sim. Ok. Bom, então, pessoal, a ideia é eu contar um pouquinho como é que a gente, dentro do projeto Cor da Rua, que é o projeto que eu coordeno lá na Unifesp, a gente tem trabalhado com a questão da saúde da população em situação de rua. Esse é um tema muito importante, é um tema muito abrangente, e o que eu vou fazer na apresentação é trazer uma pequena introdução. E aí, durante a nossa discussão, a gente vai caminhando pelo interesse das pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, a gente do projeto A Cor da Rua trabalha nessa perspectiva da saúde, educação e direitos humanos. Então, o projeto, ele é um projeto de extensão. A universidade, só para vocês terem uma ideia de onde a gente está na universidade, a universidade se estrutura em 3 grandes eixos, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E a extensão, ela é o braço da universidade que se liga na comunidade. Então, a gente é um projeto de extensão. E o que é a gente falar de saúde e direitos humanos, né? Que é a visão do projeto, né? E que eu entendo que é assim que a gente precisa compreender a saúde das pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente tem que sair da ideia de que saúde é só oposição à doença. E a ideia de direitos humanos na saúde nos permite ver a saúde como um direito humano fundamental e, a partir daí, novas maneiras de olhar para os problemas de saúde, né? E o que caracteriza a saúde, a visão da saúde no campo dos direitos humanos, são 2 coisas muito importantes, que é a intersetorialidade, quer dizer, quando a gente fala de saúde da população de rua, a gente não está falando só de doença, de problema, mas a gente está falando de assistência social, a gente está falando de cultura, de educação, de trabalho, então todos os setores colaboram para a promoção da saúde e da participação social e controle social, quer dizer, não dá para a gente pensar políticas de saúde sem os principais envolvidos, não dá para a gente pensar um cuidado de saúde sem a população em situação de rua junto. Quando a gente diz que a situação de rua, por exemplo, a região da Cracolândia é um problema de saúde pública, a gente está dizendo que não é um problema individual,
é um problema coletivo, e a gente também está dizendo que não é um problema que deve ser abordado só pelo setor saúde. Quando a gente fala que é um problema de saúde pública, a gente está dizendo que é um problema de moradia, que é um problema de educação, que é um problema de trabalho, que é um problema de cultura, lazer. Então, pensar a saúde como direito é pensar em todos esses setores atuando juntos. Pensar também em saúde nessa perspectiva dos direitos humanos, a gente não separa a saúde física da saúde mental, principalmente quando a gente está falando em situação de vulnerabilidade. Então, se a gente imaginar as condições de vida na rua e como isso interfere na saúde das pessoas, a gente vai pensar que pessoas em situação de rua são pessoas, geralmente, com histórico de perdas de moradia, principalmente, mas também um histórico de perdas de emprego, de instabilidade nas relações familiares e muitas questões relacionadas à saúde mental. O que começa primeiro, nunca dá para saber, porque essas coisas estão muito interligadas, né? E é um grupo que, pelas questões sociais, tem o que a gente chama de necessidades complexas, tem necessidades em muitos setores. Então, as condições de vida, quando a pessoa está na rua, envolve uma situação de pobreza, envolve situação de violência constante, todo tipo de violência. Pelo fato da pessoa não ter uma moradia, é um grupo que tem altas taxas de infecção, tem doenças, é difícil tratar, acaba tendo consequências na saúde mental, é um grupo que tem uma alta taxa de abuso de substância, e dificuldade de acesso a serviços essenciais, piora toda essa condição. E muitas vezes, como é que o poder público lida com isso? Com a ação de organização social, aqui tem uma foto da primeira tenda que a gente teve aqui em São Paulo para a população em situação de rua, que foi a tenda do Parque Dom Pedro, que foi um espaço criado pela prefeitura para deixar as pessoas lá dentro, não oferecia nada além de um espaço, na época da Copa do Mundo, lá atrás. Além disso, essas ações de higienização social, em geral, envolve violência da polícia para limpar, para tirar as pessoas. Ou seja, a situação de vida nas ruas é uma situação traumática, e traumas físicos, traumas psicológicos, e isso interfere diretamente nas condições de saúde. O que a gente entende por trauma, né? Sempre que a gente tem uma ameaça à nossa vida ou ao nosso corpo, a gente está vivendo uma situação de trauma. Então, o trauma leva a sentimentos de impotência, supera a habilidade da pessoa a lidar com a ameaça, então a pessoa se sente mais frágil, a pessoa sente que não tem o controle da situação, e muitas vezes a pessoa que vive uma situação traumática começa isso interfere diretamente nas condições de saúde, né? Então, para a gente ter um panorama das condições de vida na nossa vida, e como isso interfere diretamente na saúde e na saúde mental. Então, eventos traumáticos leva a sentimentos de impotência nessa pessoa. Supera a habilidade da pessoa a lidar muito importante a gente ver que a questão mais frágil, mesmo para a gente pensar saúde das pessoas em situação de rua, é a moradia. A moradia é o primeiro passo. A moradia que é importantíssima para a pessoa ter a integração na sociedade, para ela participar de uma forma saudável da vida na comunidade, para a recuperação de problemas de saúde, é muito importante a pessoa ter uma moradia, né? Principalmente problemas relacionados à saúde mental, uso de substâncias, e a moradia é essencial para a pessoa ter autonomia e cidadania. Então, quando a gente pensa em políticas públicas de saúde para a população em situação de rua, a gente pensa que a moradia e o trabalho estão profundamente relacionados às questões de saúde. E também que sem saúde a pessoa não consegue se manter no trabalho ou na comunidade. Para a recuperação de problemas de saúde é muito importante a pessoa ter uma moradia, né? Principalmente problemas relacionados à saúde mental.
uso de substâncias. E a moradia é essencial para a pessoa ter autonomia e cidadania. Então, quando a gente pensa em políticas públicas de saúde para a população em situação de rua, a gente pensa que a moradia e o trabalho estão profundamente relacionados às questões da saúde. E também que sem saúde, a pessoa... Oi? Pode seguir? Tá bom. Então, voltando aqui, para a gente pensar políticas públicas de saúde para a população em situação de rua, não dá para a gente desvincular a questão da moradia e a questão do trabalho, que é fundamental para que a pessoa consiga estar numa moradia, e a questão da saúde, a saúde mental, especialmente, muito importante para a pessoa se manter na moradia e no trabalho. Então, a gente tem que pensar esses três setores trabalhando em conjunto. Bom, pensar moradia e saúde, a ter um acesso para morar durante e após o tratamento, reduz o risco de recaída, se a gente pensar no uso de substância, reduz a situação de violência, reduz situações físicas, né, de hipotermia ou hipertermia, facilita e proporciona o tratamento das doenças infecciosas e reduz vários outros riscos. Aqui eu trouxe, são dados da FIPE de 2015, porque ainda o último censo da população de rua não tem ainda dados tão detalhados quanto essas informações que a gente tem do censo de 2015, e também, em geral, isso não tem mudado muito. Então, do perfil de saúde da população em situação de rua, relacionado ao uso de substâncias, 84% das pessoas que vivem nas ruas, nas calçadas, e 54% das que vivem dentro dos centros de acolhida, declarou fazer uso de álcool e outras drogas, né? E o álcool é a questão mais importante, porque ainda o último censo, quando a gente pensa no que falta na política de saúde, a gente vê que o que falta são ações de prevenção, o próprio acesso ao tratamento, a qualidade do cuidado, que muitas vezes é prejudicada por estigma e por discriminação nos serviços de saúde, e a questão da violação dos direitos humanos nos serviços de saúde, né? E aí, muitas vezes, no poder público, ele pensa e ele vende essa ideia da internação como que seria a melhor forma de cuidar da saúde dessa população. Isso é um mito, porque a recuperação desse tipo de problema e dos problemas crônicos, ela não vai acontecer durante uma internação, ela vai acontecer ao longo da vida da pessoa. E esse cuidado, ele tem que ser feito por meio da integração de um conjunto de estratégias que envolve moradia, pode até ter um período de internação, mas principalmente vai envolver a moradia, vai envolver o trabalho, vai envolver educação, cultura e aqueles outros setores que a gente já conversou. Então, uma prova disso é que mais da metade dos acolhidos em centro de acolhida e das pessoas em situação de rua já passou por algum tipo de internação em instituição. Na rua a gente vê, às vezes, pessoas que já foram internadas 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, gente, sem exagero, e a pessoa volta para a rua porque não tem nenhum tipo de acompanhamento pós-alta para essa pessoa. Voltando lá na questão do trauma que a gente tinha conversado, então, para resgate da autonomia, para sair da rua, a porta de saída para a rua envolve esse resgate de autonomia, é essencial que a pessoa tenha o controle de volta da sua vida pessoal e que tenha voz no seu processo de recuperação. Aqui essas fotos são das equipes de consultório na rua, mas só para dizer que os relacionamentos, eles são essenciais no processo de cuidado com pessoas que sofreram traumas, né? E é muito importante que a gente elimine as práticas que possam provocar um novo
trauma. Então, muitas vezes, a própria proposta, oferta de cuidado, ela envolve regras que oprimem o controle do próprio indivíduo sobre a sua vida. Isso afasta mais ele ainda da sua autonomia e gera um processo de dependência constante, né? E de anulação desse ser, desse indivíduo. Então, como é que a gente trabalha lá no projeto? Vou contar um pouquinho para vocês. Então, a gente trabalha sempre de forma participativa, com projetos participativos baseados na comunidade. E essa metodologia, ela vai permitir que todas as pessoas envolvidas participem, aprendam e possam agir de um modo cooperativo e democrático para atingir objetivos comuns. Essa é a forma que a gente trabalha. Então, a gente trabalha muito vinculado às equipes de atenção básica, aos consultórios na rua, com ações na rua. Aqui eu trouxe a foto de uma companheira que foi nossa agente de promoção de saúde do projeto A Cor da Rua, a Neide, também membro do Comitê da População em Situação de Rua, numa ação que a gente estava desenvolvendo lá no centro. E por essa metodologia, todas as pessoas são consideradas experts a partir do seu local de fala, né? Então, todas as vozes e as perspectivas contam, a gente precisa respeitar a diversidade. Nessa metodologia, a comunidade vai cooperar, identificando problemas e formas de resolver. Então, a gente trabalha com pesquisa e produção de conhecimento a partir das próprias necessidades das pessoas em situação de rua, e a ideia é pesquisar com as pessoas e para as pessoas, não sobre as pessoas, né? E essa comunidade, tanto de trabalhadores como de pessoas em situação de rua, é envolvida ao máximo possível, do início ao fim do processo de pesquisa. Então, aqui os objetivos gerais do nosso trabalho, que é a produção de conhecimento, formação em serviço para profissionais e pessoas em situação de rua, e a inclusão das pessoas em situação de rua nesses processos de formação e produção do conhecimento. Agora, eu vou mais para o final, só para a gente fazer algumas reflexões das nossas ações, que já estou no final do tempo, nesse período de pandemia, né? Então, desde 20 de março, a gente tem trabalhado com ações coordenadas para as necessidades mais emergentes da nossa rede de parceiros, dessa rede colaborativa de parceiros. E o que a gente vê é que essa pandemia tem escancarado essas desigualdades e evidenciado muito as condições precárias que as pessoas estão vivendo nas ruas e principalmente nos centros de acolhida. Um pouquinho antes da gente entrar, estava conversando aqui com o Darcy sobre a precariedade e a vida aglomerada que acontece nesses equipamentos socioassistenciais. Então, no grupo, a gente tem trabalhado com interconsulta online, apoiando as equipes de atenção básica, com atendimentos compartilhados, com apoio terapêutico para as pessoas em situação de rua que têm uma ligação maior com o projeto. Temos feito diálogos virtuais com lideranças da população em situação de rua. A gente tem desenvolvido essa rede de apoio online que está reportando violação de direitos. A gente tem produzido material para os centros de acolhida, cartilhas e instrumentos para prestadores de serviço nos centros de acolhida. E, finalmente, eu vou colocar aqui, para quem está assistindo, e para o Darcy, que é a pessoa que está conversando comigo hoje aqui, alguns pontos para a gente refletir. Então, primeiro, é que é impossível a formulação de políticas públicas se a gente não tem transparência no número de pessoas afetadas pela pandemia. E isso a gente não tem. A gente precisa saber quantos da população de rua foram testados, desses testados, quantos são positivos, o número de óbito, e esse é o primeiro passo para a gente elaborar qualquer política, né? É importante também que a prefeitura defina um fluxo que integre os equipamentos da assistência aos serviços de saúde diretamente. Isso não está dado,
né? E até por conta disso a gente não tem as informações como devem ser, e a gente viu lá no comecinho dessa apresentação como é importante trabalhar com os vários setores em conjunto. O que a gente vê em relação à pandemia é que as medidas preventivas que são propostas pelo poder público, elas se expressam numa linguagem que atinge principalmente a classe média e a classe alta, quando fala que as pessoas têm que ficar isoladas, né? Isoladas e a pessoa não tem casa, e como é que vai ficar isolada num lugar que circula 1.500 pessoas por dia no mesmo local? A gente tem equipamentos assim. Alguns pontos, né? Esse programa de ajuda dos R$600 do governo, muitas pessoas em situação de rua, com tudo que a gente tem batalhado para que acessem, não foram capazes de, não conseguiram acessar esses recursos, né? E as pessoas e os trabalhadores, especialmente da saúde, da assistência social, convivem cotidianamente com situação de violação de direitos. Então, é importante a gente criar novos protocolos específicos para atenção para as pessoas em situação de rua, tanto para a questão da pandemia, como no processo de acolhimento, né? E isso envolve uma política de atenção à saúde em todos os níveis, então na atenção básica, atenção primária, na atenção secundária e terciária. Por quê? Porque quando a gente pede para a prefeitura qual é a política de saúde para a população em situação de rua, eles respondem consultório na rua, que é ótimo, que tem feito um trabalho excelente, com profissionais excelentes e ótimos resultados, mas está aqui na atenção primária. Quando a gente fala de Covid, a gente está falando de UTI, a gente está falando de pronto-socorro, a gente está falando de atenção secundária e terciária, a gente está falando de transporte, de SAMU, e isso não tem nada específico dentro da nossa política municipal para a população em situação de rua. Por isso a gente não consegue acessar os dados mais aproximados da realidade, né? E, finalmente, uma outra questão para a gente pensar, né? As pessoas estão adoecendo nos centros de acolhida em decorrência de um modelo de acolhimento que não é saudável. Então, esse modelo de acolhimento dentro desses centros superlotados, 100 pessoas dormindo no único quarto, não é saudável nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista da saúde mental. Então, o que a gente vê é que a Covid é a gota d'água para esse adoecimento e morte, né? Então, eu penso que pode ser uma oportunidade da gente se mobilizar para rever esse modelo de atenção. Então, para começar a conversa é isso. Obrigada, Freitas. A gente segue a partir daqui. Acho que você está sem o seu microfone, Freitas. Freitas? Freitas? Se você baixar a sua tela, Freitas, aparece um microfonezinho, é só você clicar nele, e aí você consegue liberar. Isso, Freitas, é um microfoninho. Estão me ouvindo? Ele não está conseguindo desativar. Conseguiu? Foi, agora foi, Freitas. Foi? Mas não está sendo. No meu aqui está normal, entendeu? Não, tá, ok agora? Tá ok.
Conseguiu, Reinaldo? Sim, ok. Tá ok, Freitas. Tá ok. Já estamos ouvindo você. Perfeito. Ah, legal. Maravilha. Deixa eu ver se eu consigo voltar para aqui na imagem. Eu gosto de ficar vendo as pessoas, o Daci, você, a doutora Carmen. O pessoal está fazendo pergunta aí, estava se inscrevendo? Isso. Isso, o pessoal já está mandando pergunta, tá? Eu já estou coletando as perguntas para a gente poder fazer um bloco, né? Isso, Tá. maravilha, maravilha. Bom. Os companheiros ficam bastante à vontade aí para a gente fazer essa... Olha, doutora Carmen, você foi bastante didática, sabe, fala com muita propriedade, conhece. Eu acho que a gente tem que discutir muito essa questão, que eu considero assim um tripé, né? A moradia, saúde e trabalho, para mim é um tripé. Então, a gente está vendo no dia a dia o que acontece por N razões, né? Você falou lá no seu início sobre os dados, né? Porque a gente tinha aqueles dados de 2016, que a gente tinha em torno de 15 a 16 mil pessoas em situação de rua. Lembra? Era mais ou menos isso. Agora, a Prefeitura Municipal de Saúde segundo eles, né, 24 mil. Veja, como é que eles podem mensurar esse número? A gente está todo dia na rua, a gente passa nas praças, a gente vai ver a Cracolândia, e as várias Cracolândias que se disseminaram pela cidade, né, em função da repressão, quando assumiu o Bruno Covas e o Dória. Né? Então, aquela ideia estapafúrdia de querer expulsar com bomba de gás lacrimogêneo, cacetete, cachorro, né, incendiando lá as barracas, lá, o pessoal da Cracolândia, simplesmente ele pegou e socializou a Cracolândia na cidade de São Paulo. É um absurdo, e isso não parou, e o número é muito grande. E por várias razões. Muita gente veio para a rua porque perderam seu emprego. Né? Aquilo que você estava falando da questão da cidadania. Se a pessoa não tem um lar, se a pessoa não tem uma fonte de renda, né, a pessoa não tem como exercer a cidadania. Né? Exercer a cidadania é estar trabalhando, é poder entrar no mercado, fazer uma compra, comprar 1 quilo de carne, levar para casa, é levar a esposa, as crianças, ou a pessoa ir na feira, come um pastel, compra verdura, traz... Isso é que é exercer a cidadania. Mas sem emprego, nós estamos com oficialmente, aí quase 14 milhões de desempregados, e agora aumentou em função da pandemia, no mínimo, mais uns 5, 6 milhões de desempregados. Aí a gente tem o subemprego, as pessoas que vivem na informalidade. Então, essas pessoas que estavam na informalidade com a pandemia, basicamente perderam tudo. Como você pontuou, não chega aos R$600, e não chega mesmo. A Caixa Econômica fala sempre, aí, principalmente nas redes de televisão que são bolsonaristas, diz o seguinte: olha, nós já distribuímos R$600 para 60 milhões de brasileiros. E você não tem um santo dia, um único dia, que você não passe em frente a uma caixa, em frente a um banco, as lotéricas, e não estejam todas lotadas. Então, é uma situação bastante complicada. Bom, vamos então ouvir aqui o Daci, né, nosso estimado Daci, 15 minutos. Obrigado, Freitas. Obrigado, doutora Carmen, pela apresentação. Um bonito trabalho. Bem, eu queria trazer um pouco aqui a memória também da política, né, da população em situação de rua, porque eu vejo que a gente tem divisores de água e uma responsabilidade, né, política e social em relação às políticas hoje para a população em situação de rua, né?
Então, o decreto presidencial, né, que norteia a política para a população em situação de rua na Câmara Nacional, 7053 de 2009, então a gente já tem aí mais ou menos 11 anos da política da população em situação de rua. Então, a revelação que traz o Covid-19, né, pós-política, pós-decreto, que é um divisor de água a nível mundial, né? Acredito que nada será como foi um dia, né? Devido à exposição que o Covid trouxe, principalmente para os serviços da Seguridade Social, né? Que é onde mais tem afetado, né? Então, a gente nunca teve uma política efetiva do serviço, uma política efetiva para a população em situação de rua, né? Desde a assinatura do decreto em 2009. O que a gente vê é uma política que tem sido uma política higienista, né? O que a gente tem o slide que a doutora apresenta, a gente vê ações, né, de higienização e repressão policial em cima da população em situação de rua, e uma política paliativa, né? Ela não tem, porque ela está como principal política assistência social. Desde o pensamento, na construção do decreto, na sua promulgação, se fala da intersetorialidade da política, a importância de outros ministérios, outras secretarias, dentro dessa política para se resolver o problema de quem está em situação de rua. Então, essas políticas nunca foram efetivadas, né? Muito pelo contrário, elas promoveram grandes serviços de acolhida, que abrigam de 200, 300, até 2.000 pessoas, como o caso do Arsenal, por exemplo, né, que fica inviável, né, fica inviável para os trabalhadores desenvolver um serviço de qualidade e também para os usuários dos serviços resgatarem a sua dignidade, né, a sua cidadania. O que a gente tem notado, principalmente aqui em São Paulo, um aumento dessa população, né, como a doutora trouxe aí na última pesquisa, né, de 2015 e 2016, né, 16.000 pessoas, e agora em 2019, a prefeitura fez uma contagem de 24, próximo de 25.000 pessoas em situação de rua, que contradiz, né, o número de inscritos do Ministério do Desenvolvimento Social, que só em São Paulo, né, que se declaram pessoas em situação de rua, 35.000 pessoas, né? Então, existe essa convergência, né? São Paulo aponta a pesquisa em 2019, 25.000, o IDS mostra o número de inscritos de 35.000 pessoas, né? Agora, com a crise da pandemia, isso se agravou, porque quando a Organização Mundial de Saúde diz que a única maneira de se enfrentar esse vírus é através do isolamento, né, para a população isolamento é impossível, de acordo com os serviços que estão colocados aí, de acordo com que a política vem sendo desenvolvida já há 11 anos. A política de moradia e renda básica, né, que vem sendo sempre montada, né, como a melhor maneira de se fazer a questão de quem está em situação de rua, e eu acho muito importante, né, que a questão da moradia social, né, seja um direito social de toda pessoa, e que isso também deva estar incluído dentro da questão da Seguridade Social, é porque nós vemos hoje, e a questão da renda também, né, porque muitas pessoas que estão
desempregadas, que estão hoje em situação de rua, não fazem as suas contribuições, né? Elas nunca vão conseguir fazer vão ter uma aposentadoria. Elas dependem do BPC, para isso elas precisam atingir uma certa idade. Então, são dois pontos importantes hoje que a Covid traz, né, para quem está em situação de rua e para as famílias também que estão chegando na situação de rua. Foi bem colocado, Freitas, como você diz, o número de desempregados aumentando o número de desemprego no Brasil, aumenta também as pessoas que estavam pagando seus aluguéis já não estão mais e hoje estão nas ruas, dividindo espaço com outras pessoas que já estavam. Então, a gente teve notícia já, né, identificado já mais de 200 pessoas no centro de São Paulo, famílias, mais de 200 famílias, que agora estão em situação de rua. Então, esse número de 24 mil que apontou a pesquisa em 2019, esse número agora, com a Covid, ele é um aumento absurdo. Então, a política de moradia social hoje e a renda básica de cidadania, né, junto com a política de saúde, de assistência social e da previdência social, se faz extremamente importante nesse momento. E convido, né, a toda a sociedade brasileira, os movimentos sociais, né, a todo cidadão de bem, né, a reivindicar isso, né, a garantia que as pessoas têm de estudar e a garantia das pessoas ter renda, de ter uma alimentação de qualidade, né? Hoje, nesse momento de urgência, né, a população de rua está muito mais concentrada do que antes da Covid. A população ela tinha os seus territórios, né, espalhados pelas cidades, e como a questão do isolamento, os serviços de acolhimento eles estão praticamente lotados. E a cidade não consegue ofertar a todos um acolhimento de qualidade. Né? Primeiro, você com um equipamento de 200, 300, 400 pessoas, isso não é isolamento. E quando você coloca pontos, né, de distribuição de alimentos na cidade, essa população se concentra nesse ponto. Então, a gente tem locais onde é distribuída 2.000 refeições diárias. Então, vários pontos das cidades hoje, a gente vê concentrações enormes, muito mais visíveis do que antes do Covid-19. Então, a gente tem um problema de saúde pública, né, agravado com a situação da Covid-19, né, em que o que se parecia ser uma solução se tornou um tiro pela culatra, porque simplesmente expôs ainda mais a situação do serviço social, né, no baixo atendimento a esta população, e que agora vem chegando novos trabalhadores, né, que já não têm mais condições de honrar, né, o seu aluguel diariamente, porque perderam as suas rendas, e estão dependendo também dessas doações que estão sendo distribuídas nas ruas. Isso sem falar das periferias, né, das favelas, das comunidades, né, que é onde mais tem índice de contaminação do Covid-19. Por quê? Por questões também do distanciamento. Dependendo dos casos, tem casas dentro dessas comunidades que elas são separadas simplesmente por uma viela. Você abre uma janela, você está praticamente dentro da casa do seu vizinho. Então, são essas pessoas, né, que nunca tiveram direito, quer dizer, elas têm o direito à moradia, mas nunca lhes foram garantidos. E agora, com essa situação de pandemia, ou qualquer outra situação de guerra, guerra civil, ou qualquer tipo de enfrentamento que ocorra, desastre, calamidade, são as pessoas que são mais expostas. Elas são mais expostas porque em toda a sua vida elas estão em vulnerabilidade. E só não tem chegado a ela, de fato, as políticas das quais ela tem como garantia a Constituição de 88.
né? Então, de fato, né, um grande desrespeito à pessoa humana. Isso, eu acho que nós agora, o Brasil agora, os movimentos sociais, nesse momento, tem que fazer essa discussão amplamente, porque a gente não pode sair da Covid da mesma forma que nós entramos. Se Deus quiser, nós vamos superar esse momento para os que sobreviverem, né? E é importante para os que sobreviverem a gente mudar essa situação. Está em nossas mãos, porque a política é construída com homens, através de homens, né? E a gente está vendo aí hoje, né, uma política racionária, né, pessoas que estão uma economia completamente exploratória, né, que não se importa, né, de fato, com a vida humana, mas simplesmente com o trabalho e o lucro. Então é importante, nesse momento, a gente se dedicar muito. Agora, nós estamos nas baixas temperaturas, né, o frio está vindo aí. E para quem está em situação de rua, né, é um sofrimento, também é uma situação de risco, vida e morte. Assim como o Covid já traz esse risco de vida e morte, entre nós aqui todos estamos unidos, né? Um dos motivos de nós estarmos nessa live é justamente o Covid-19, né? E onde muitos de nós estão aprendendo a usar essa ferramenta digital, né? E ela tem sido o epicentro das campanhas políticas, né, de divulgação de pensamento, entre outras coisas. Então, é importante, de fato, nesse momento, a gente usar todas essas ferramentas para garantir um pouco do bem-estar social que todos nós almejamos e está em nossas ideias, mas em que nós nunca conseguimos colocar isso em prática. Assim. Mas é desejo de todos nós que as pessoas tenham um bem-estar social em suas vidas, né? E agora, com essa baixa temperatura, nós vemos aí a recusa de alguns hotéis sociais, aliás, de alguns hotéis, né? A prefeitura fez aí um edital, né? Alguns hotéis se inscreveram nesse edital, mas foram reprovados por questões de documentação. Então, a gente já tem mais de um mês aí que esse edital foi aberto e a gente ainda não conseguiu um hotel que pudesse receber as pessoas idosas, né, ou até mesmo mulheres vítimas de violências, né, com suas crianças, enfim. O que nós vemos hoje é uma população, né, que, graças à solidariedade da cidade, né, que tem distribuído várias barracas, cobertores, organizações sociais também, movimentos, né, universidades, têm desenvolvido um trabalho nesse momento, porque o nosso objetivo agora é salvar vidas. Então, todos nós estamos unidos nesse sentido, ainda que somos muito contrariados, né, pelo governo federal, estamos vivendo um momento sem ministro de saúde, né, diante de uma pandemia dessa, e a gente não consegue ter dados, né, a gente só tem subnotificações, né, das pessoas em situação de rua. E aí eu queria encerrar minha fala nisso, né, e dizer que o momento exige uma atitude, né, uma atitude de todos nós para melhorar, porque está em nossas mãos. Obrigado, Freitas. Freitas. Obrigado, Darcy. Tá no mudo, Freitas. Obrigado, Reinaldo. Se dá. Ó.
Freitas está tentando, tá com probleminha ali para tirar do mudo. Aí, Consigo. deu certo? Deu certo, Opa! deu certo. Ó, mais 30 anos, a gente chega lá, tá bom? Daci, eu vejo que a cidade de São Paulo é uma cidade que contradiz, né? É uma cidade que vive em contradição. É como aquele economista lá, o Edmar Baixa, falava que o Brasil tinha a riqueza da Bélgica e a miséria da Índia. Eu digo que São Paulo tem a riqueza da Bélgica e a miséria da Índia. A gente está vivendo assim um verdadeiro apartheid social, né? E isso é porque você veja que é o seguinte: você falou do governo, das condições, e também você tocou numa questão muito importante que é a discriminação, né? Por exemplo, assim, a rede hoteleira está com a vacância aí de 30%, né? De 30%. E esses 30%, eles alugam, por exemplo, os hotéis para profissionais de saúde, médicos, tal, enfermeiro, mas tem esse problema que eu queria que você depois falasse sobre quais são as razões, né, que os moradores em situação de rua não conseguem ir para esses hotéis. A outra questão é o seguinte, que eu queria perguntar também para você, que a secretaria criou essa semana aí 688 vagas de abrigos, né? Ela não é suficiente. Eu queria que você falasse qual é como a SMAD, por exemplo, assim, a gente está falando assim na intersetorialidade, entre secretarias, né? O SMAD e a SMS, o que tem feito de concreto, mas concreto mesmo? Por exemplo, a questão dos abrigos, a questão dos hotéis, a questão das refeições, da alimentação, como tem sido tratado. Porque eles estão jogando também muita culpa em cima do próprio morador em situação de rua, dizendo que esse não quer porque lá tem isso, e você que é uma pessoa que conhece a rua mesmo, você é um cara que tem autoridade moral, política, para falar, porque você viveu na rua, você viveu 3 anos na rua, você conhece a rua. Então, eu gostaria que você falasse assim, para que os nossos amigos e amigas que estão aí nos assistindo possa ter um entendimento melhor do que é a situação, como vive o morador em situação de rua. Porque, Daci, por mais que a gente seja solidário, por mais que a gente sinta, não tem como mensurar a dor e o sofrimento de uma pessoa que está lá na rua, abandonada pelo Estado. Né? Nesse momento, era o momento do Estado pegar, ir com a sua mão forte, né, e resolver essa demanda. Então, eu queria que você depois falasse sobre isso. Aí, o Reinaldo, faça um bloco que a gente vai, então, para os dois ir respondendo. Primeiro a doutora Carmen, depois o Daci, tá bom? Tá ok, Freitas. Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Tá. Então, tem uma primeira pergunta aqui, tá? Que eu vou passar. Para a doutora Carmen, né? Só um instantinho. Só mais um instante. Olha, tem essa pergunta do Toninho. Só um instante. O Toninho, ele pergunta para a doutora Carmen: tem aumentado o número de pessoas em situação de rua desde 2017. E por quê?
Carmen? Oi, estou te ouvindo. Desculpa, Reinaldo, tem mais perguntas? Porque eles podem fazer. Tem 3 perguntas, Freitas, tem mais 3 perguntas. Tem 2 tem mais uma para o Darcy. Tá bom, faça as perguntas, faça as perguntas, e aí você responde em bloco, entendeu? Tá, eu vou... Às vezes, ouvir a pergunta, e às vezes é contemplado na resposta da doutora Carmen, alguma coisa assim. Tá, ok. Tem essa daqui. Eu vou... Só um minutinho aqui, por favor. Ó, tem essa pergunta. Espera só um pouquinho que travou aqui, ó. Eu tô com um probleminha aqui. Bom, eu vou passar a pergunta. Eu tô com um probleminha para colocar a pergunta na tela. Tá bom, a doutora Carmen vai respondendo, então. Tá. Eu vou passar agora, Freitas, aqui, tá? Tem essa pergunta que já foi para a doutora Carmen. A senhora já viu essa pergunta, doutora Carmen? Eu vou passar para uma próxima, tá? Sim. Tá. Aí tem uma pergunta aqui que eu vou passar para o Darcy. Tá? Darcy, fale de como está a política, se assistência a esse povo invisível para o Estado que estão em vulnerabilidade, o que tem de concreto e real sendo feito para essa população de rua. Tá? Quem fez essa pergunta foi a Maria Aparecida, da Conceição Prado de Camargo. E a próxima pergunta quem puder responder, por favor, se essa população de rua está recebendo o auxílio emergencial. São essas perguntas que nós temos, Freitas. Tá. Quem está perguntando essa? Essa é Maria Aparecida também. Ah, tá bom. Tá bom. Então, vou começar a responder, Reinaldo. Na verdade, a gente tem esse aumento da população em situação de rua, esse aumento grande, desde o ano 2000, quando foi feito o primeiro censo aqui em São Paulo. Então, a gente percebe que vem aumentando, e aumentando muito mais a população em situação de rua, proporcionalmente, que a população de residência, né? Então, principalmente depois de 2015. E essa é uma tendência que existe aqui no Brasil, mas que também existe em outros lugares do mundo, né? Da população em situação de rua está aumentando. As causas são múltiplas, mas eu entendo que a causa a falta de uma política de moradia seja a principal causa, né? Muitas pessoas vão para a rua por falta de moradia mesmo. Além disso, tem a questão da dificuldade do desemprego e também as causas que são atribuídas às pessoas entrevistadas aqui no Brasil que estão em situação de rua são aquelas que eu tinha mencionado, né? Desemprego, desavenças familiares e problemas de saúde mental e uso de substâncias. É isso. Eu respondo agora, Dona Maria, né? Tá, em relação às políticas, né, o que tem de concreto hoje real, né, que está sendo feito pela política do Serviço Social SMAD de Saúde, Secretaria da Assistência Social e a Secretaria de Saúde, né, eles publicaram um link, né, com todos os pontos e serviços, né, é uma resposta que o governo tem que dar hoje a essa situação, né, eles têm que fazer uma ação. Não, governo nenhum no mundo pode ficar de braços cruzados diante dessa situação. Então, a gente tem alguns serviços que foram disponibilizados para a população de rua, né? Então, eu quero começar aqui pelas pias, né? Que são umas pias, acesso à água potável, tá? Que foi o Serviço Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde, né?
da Prefeitura Municipal de São Paulo. Uma das pias fica na Praça Ouvidor Pacheco, né? Então são 1, 2, 3, são 4, tem mais 7 pias, né, na verdade. Eu vou citar só algumas por questões do tempo. Então a gente tem algumas praças, como no Lago São Bento, no Lago do Paissandu, no Pátio do Colégio. A gente tem alguns serviços também sanitários, né, com máquina de lavar roupas, né, da Secretaria Municipal de Turismo, né, da Prefeitura Municipal de São Paulo, né, e uma dessas com banheiros, chuveiros, né, que fica na Praça da Sé, na Praça da República, na Praça Cívica Ulisses Guimarães, no Lago São Francisco, na Praça da República, né, e na Praça São Francisco. Então, são serviços que tem de concreto, né? O núcleo de convivência, né, de alimentação, banho, né, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, tem 2 emergenciais, né, um na Rua General Couto de Magalhães e outro na Rua Otto de Alencar, além do Chá do Padre, o Pena Forte, que são serviços que estão distribuindo alimentação, né, onde as pessoas podem almoçar, café da manhã, que também até mesmo jantar nesses locais, né? Na rede de cozinha cidadã, que são as distribuições de comida, né, também do serviço da Secretaria Social, que estão distribuindo alimentação, né? Então, com parceria com os restaurantes locais, né? Então a gente está tendo isso no Teatro de Contêineres, né? A gente tem isso também no Movimento Estadual da População de Rua, ali com o seu Robson, na Estação da Luz, né, na Avenida Gaspar Líbero Bataró. Enfim, eles estão distribuindo alimentações quentinhas, né, para a população em situação de rua. Tem também o Serviço dos Bons Pratos, né, que é um programa do governo do estado, né? Até então eles estavam distribuindo alimentação, agora essa alimentação ela é gratuita, né? A partir de um cadastro e uma senha que essas pessoas pegam, né? Um cartão, para poder ter café da manhã, almoço e janta dentro desses serviços. Então, aqui em São Paulo, a gente tem vários bons pratos, todos eles estão servindo, né? Nos centros de acolhidas também emergenciais, enfim, né? Na política de álcool e outras drogas também, né, tem os serviços disponibilizaram 200 vagas, no Glicério mais 200, no Porto Seguro mais 20, né, nos CAPs. A gente também tem o Centro POPs também, todos estão funcionando, Bela Vista, Santa Cecília, Moca, Vila Mariana. Os serviços de apoio emergenciais, né, o CAT Brasilândia, o CAT Jacenã, o CAT Perus, o CAT Cidade Ademar. E tem os pontos de emissão também de RG da Polícia Civil, e a GCM, né, que é na Avenida Casper Líbero, Praça Herói e na Rua Cassiano dos Santos, entre outros lugares, Estrada de Mogi das Cruzes. Então, isso... E tem 2 hospitais de Campana, né, que eu acho que a doutora Carmen citou, que é o Hospital do Pelezão, né, acho que lá vão as pessoas que têm sintomas, e o da Vila Mariana, que são as pessoas com confirmação de fato do Covid, né? Então, são esses alguns serviços concretos que a Prefeitura tem feito, aonde a gente fundamenta nossas críticas, que é justamente por esses locais todos são coletivos, há um grande número de concentração de pessoas, então o isolamento social e a higienização, né, das mãos, das roupas, manter-se limpo, é muito difícil para a população de rua. Então, a nossa crítica baseia-se justamente nessa aglomeração, né, que é o principal foco, né, que a gente sabe que é o que causa todo esse tipo de transmissão. Eu acho que já dos emergenciais também. E a renda, né? Vamos falar um pouco sobre o auxílio. O auxílio emergencial, todos que têm Bolsa Família, que eu conheço, da situação de rua, têm recebido o auxílio de R$600. Todos que já estavam cadastrados no Bolsa Família. A dificuldade são aqueles que ainda não haviam se cadastrado, né? A dificuldade
da mensagem, o SMS, que é dada no celular, e nem todos têm celular. Então, aqueles que estão com dificuldade de fazer o cadastro não estão recebendo, né? E aqueles que já recebiam o auxílio Bolsa Família, esses sim estão recebendo. Alô? Queria só enfatizar aqui, Freitas, que hoje, segundo a Secretaria segundo a Secretaria Municipal de Saúde, né, a região ali da Santa Cecília, né, notifica que hoje a gente está com 25 pessoas em situação de rua vieram a óbito já por questões do Covid, né? 22 homens e 3 mulheres. Então, é esse a informação que nós temos hoje ali da região ali da Santa Cecília, que não tem nos informado. Ok. Bom, tá ouvindo aí, pessoal? Tem mais perguntas aqui? Doutora? Estou ouvindo. Tá ouvindo, né? Tá. Eu vou passar mais algumas perguntas. Tá ok, Freitas? Ok. Tá. Vamos passar umas 3 perguntas. Só um instantinho. Bom, o Dr. Cleiton Ayuage, ele está mandando boa tarde para todos. Tá? Está presente aqui na nossa live. Tá, ok? E eu esqueci também de mandar, tem a Maria Aparecida mandou um boa tarde, tá? Boa tarde a todos, aos apresentadores, aos internautas. Estou presente nessa live, sou moradora do Jaçanã, São Paulo, capital. Tá? Eu tinha esquecido de mencionar esta mensagem. Bom, vamos lá para as próximas perguntas. A Maria Aparecida da Conceição Prado de Camargo colocou aqui um comentário, né? A política desses governos nacional, estadual e municipal não incluíram trabalhadores, população, pobres, negros, quanto mais a população de rua. É um governo ultraliberal que só atende o mercado. Tá? Aqui tem mais alguns comentários. Deixa eu procurar aqui uma pergunta. Só mais um instante. Aqui, a Maria Aparecida pergunta para o Darcy, quais são as políticas de inclusão social para essa população de rua invisível? Não tem que cobrar essas políticas no MP também, para que a prefeitura se manifeste? Deixa eu só ver aqui. Cleiton, ele passa aqui um comentário. O Estado moroso tem pecado ao deixar de prover ações concretas de atendimento à pessoa humana de direito em situação de rua, como crianças, jovens, adultos e idosos, que têm vivenciado a pandemia. Aí o Dr. Cleiton pergunta, qual a perspectiva a médio e longo prazo que a pessoa humana tem em situação de rua? Só um instantinho aqui. O Cícero Rodrigues da Silva, coordenador do MPSP, PA. Olá, companheiro Freitas. Transportes de Direito. O Toninho, ele, por favor, pede para o pessoal que não está falando... Ah, tá, desligaram o microfone. Ele pediu para, quando não estiver falando, para apertar o mudo. A Vera Helena, ela coloca aqui, no centro tem tudo, na periferia não tem nada. Não tem onde tomar banho, lavar as mãos, não tem nada. Inclusive, já vi muitos tomando banho em rio de esgoto. Assim, eles podem adquirir doenças. São os comentários. Acho que as perguntas eram aquelas que eu já passei. Estou dando uma repassada aqui. Estadual, inclusão, visíveis, ele não tem nenhuma ajuda. A Vera Helena,
Acho que eu já passei essa para a doutora Carmen. Doutora Carmen, eu quero saber como pode ser ajudado aqui no bairro onde eu moro. São milhares de moradores de rua que estão sem nenhuma assistência. Não vejo uma assistente social, não vejo alimentação. Eles não têm nenhuma ajuda, ninguém sabe se estão contaminados, ficam nas ruas largados, dormindo, em quadras, calçadas e não vejo nenhuma ajuda. Acho que são essas perguntas, Freitas. Maravilha. Então, pode, doutora Carmen, por favor. Posso responder? Então, essa questão da colega que perguntou sobre a situação nos bairros, infelizmente, é como eu tinha dito lá no início, né? A prefeitura considera só a atuação das equipes de consultório na rua. O problema é que não tem equipes de consultório na rua na cidade toda. Então, nos bairros onde não tem equipe de consultório na rua, a população fica totalmente desassistida. Então, o que as pessoas fazem é, quando estão passando mal, se muito conseguem ir até um AMA, e aí ter algum tipo de atendimento, e esses números acabam não sendo contabilizados pela prefeitura. Então, infelizmente, onde não tem consultório na rua, a prefeitura não está oferecendo nada, não. É triste, mas é isso que acontece. Sobre as perspectivas a médio e longo prazo, que o outro colega perguntou, eu vejo que isso depende muito das políticas públicas, né? Porque uma vez que a pessoa está em situação, ela esteja em situação de rua, a tendência, se ela não tiver suporte, as questões da saúde vão piorando cada vez mais, porque viver na rua sem acesso à água, sem acesso a esgotos, sem acesso a uma alimentação adequada, muita exposição à violência, muita exposição ao uso de substância. Então, se não tem políticas públicas, a perspectiva vai ser cada vez pior. Assim, o que as pesquisas mostram é que mais tempo de rua, mais difícil sair das ruas. E é muito importante, então, políticas públicas de moradia para a população de rua, de saúde e de formação para a integração no mercado de trabalho, né? Porque acaba que o dia a dia da pessoa que está em situação de rua fica muito imediatista, a pessoa fica o tempo todo sem conseguir ter planejamento, porque ela tem que correr atrás da próxima refeição. Ela acorda, ela sai do centro de acolhida, ela vai pensar no almoço, ela vai pensar no jantar, ela vai pensar onde ela vai dormir. Então, condições de planejar são muito difíceis nessas circunstâncias. Respondendo também aqui dentro do raciocínio que colocou, né, a questão da inclusão social, existem algumas iniciativas, mas ela ainda são insuficiente para resolver os problemas. Por isso que a gente tem aí, cada ano que passa, um aumento considerável da população por conta do desemprego e outras situações. O que se tem muito são no mundo das ideias. Então, a gente tem uma discussão na Secretaria de Habitação, por exemplo, de moradia social para a população em situação de rua, como a locação social. Existe um modelo hoje na cidade, um modelo piloto concreto, que é o Asdrubal do Nascimento, são 34 unidades, onde habitam lá, subsidiado pelo município, 90% do aluguel social, e a gente tem também outras propostas, de moradia social para a população em situação de rua, que ainda está no âmbito da discussão, isso é muito demorado, é moroso, A gente tem muita resistência do mercado, então, resistências políticas, Então, tem muita dificuldade, muitos entraves. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem um plano
Municipal de Habitação, desde 2016, que está na Câmara Municipal, e que ainda não foi votado, né? E esse plano, pela primeira vez, ele inclui, né, as famílias de cortiços e a população em situação de rua, né, como pessoas contempladas a ter direitos, né, e acesso à questão da moradia. Né? O que a gente tem muito são inclusão social digital, inclusão social, cursos, essas coisas assim, mas é muito paliativo, né? Porque esses cursos não conseguem dar uma renda suficiente para que essas pessoas consigam entrar dentro do mercado atual e bancar um aluguel de uma kitnet ou coisa assim. Né? Então, o que a gente tem muito são algumas pessoas que começam a ganhar um pouquinho de dinheiro, vai para um quartinho, aí nesse quartinho ele perde a renda, a única renda dele, ele volta para a rua. Então, existe essa gangorra, né, esses esforços que a população de rua faz muito para tentar sair da rua, né, vai para o seu quartinho, consegue ficar uns dias e depois não consegue mais pagar, aí volta para a rua, aí volta para o começo do serviço. Né. O serviço da assistência social tem um planejamento, mas esse planejamento não se demonstra eficiente. Hoje, quanto mais tempo a pessoa permanece na rua, mais difícil fica a saída dela da situação de rua, porque vai se agravando várias questões, né, de saúde nessa pessoa, e a retomada para uma vida normal de uma sociedade como a nossa, principalmente em São Paulo, para o trabalho, né, depois de você passar uma noite na rua, no frio, ou no equipamento com 200, 300 pessoas, onde você tem que entrar numa fila e 200 pessoas vão tomar banho na sua frente, né, 200 pessoas na sua frente para almoçar, 200 pessoas na sua frente para tomar café, e aí você tem que levantar cedo e tentar arrumar um trabalho, um serviço. É impossível. O número de pessoas hoje que conseguiram sair da situação de rua não é uma regra, né? É uma exceção, não condiz a regra. A regra é as pessoas viverem em situação de rua e morrerem em situação de rua. Pouquíssimas pessoas conseguem, de fato, sair da situação de rua, muito pouco, então não dá para dizer que isso é uma regra, é uma exceção, que por muito esforço individual, que essa pessoa, é impossível uma pessoa sair da rua hoje, né, como a gente gostaria, que tivesse de fato uma política voltada realmente para as pessoas saírem da rua. Só lembrando aqui sobre a questão do Ministério Público, né? Eu queria deixar aqui que o Ministério Público, né, através de várias ações da sociedade civil, né, de organizações sociais, sim, o Ministério Público tem feito várias recomendações, né, à Prefeitura nesse momento de pandemia, a Defensoria Pública também, né, estão todos ativos, de fato, né, nessa luta, nessa busca para que todas as pessoas possam, da melhor forma, ter garantido aí o seu direito à vida. Obrigado, Darcy. Freitas, acho que está no mudo. Eu tenho mais umas perguntas aqui. Vamos. Ok, pode. Tá ouvindo? Tá. Tá ouvindo? Aqui a Maria Aparecida, ela colocou assim: só quero saber se tudo isso que você relatou, Darcy, está sendo feito pela prefeitura, está sendo fiscalizado.
nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde, não vejo nenhum conselheiro que represente esses moradores de rua invisíveis para o Estado. Não seria interessante ter? O Toninho coloca assim: até quando o povo vai viver de auxílio? Como pagar aluguel, água, luz, transporte, educação? Mesmo nós tendo o melhor sistema de saúde do mundo, o SUS, muita gente tinha plano de saúde, agora não tem. O Cícero Rodrigues da Silva coloca: como está se pensando para reverter esse quadro crescente da população de rua? Tem algumas previsões de mobilização, já que estamos vivendo um estado de direito zero? Então são essas perguntas e comentários, tá? Aí, quer fazer algum comentário, Freitas? Já está aberto, Oi, Freitas. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Beleza. Olha, é o seguinte, só colocar assim, eu vi aí uma pergunta, né, com relação, por exemplo, a questão do Conselho Municipal, né, o Darcy vai responder sobre isso. Eu queria pontuar que no Conselho tem 10 conselheiros, 5 suplentes, 5 efetivos, que representam o movimento social comunitário. Então, o movimento social comunitário é todo conjunto de usuários do Sistema Único de Saúde. Isso envolve moradores em situação de rua, isso envolve população negra, isso envolve minorias, isso envolve LGBTs, isso envolve a saúde da mulher. Então, no Conselho são 10 conselheiros que representam esse movimento do social comunitário. Não tem, nesse mandato, no mandato passado, o Darcy teve comigo, representava ali, então, diretamente a pessoa, o POP Rua, né? Tinha a Comissão da Saúde da situação da população em situação de rua. Então, este ano, não tem, mas tem 10 conselheiros que representam o movimento social comunitário. E aí precisa fazer, por exemplo, assim, o Darcy tem todo esse conjunto é um especialista, tem todo esse conjunto de informações, a doutora Carmen também, tem outras pessoas também, muito assim, engajada no movimento, nesse movimento. Então, pode, por exemplo, assim, os conselheiros marcar reuniões, por exemplo, assim, com os representantes do movimento da população em situação de rua e traçar alguns metas, alguns projetos, e ir fazendo e sendo, na medida que o movimento precisar de ofício, de informações, o movimento sabe que tem lá os representantes deles lá, que é o movimento social comunitário, tá bom? Foi só para a gente deixar essa questão. Eu queria, assim, perguntar, Carmen, por exemplo, né, a gente está vivendo uma situação, quero até mandar também um abraço para todos os colegas que estão aí, compartilhando com a gente esse momento dessa reunião, e mais uma vez aqui agradecer o Cleito, que o Cleito esteve conosco na semana passada, aonde foi abordado as PICs, viu, Carmen? E as PICs, né, as políticas de prática integrativa, né, que tem muito a ver também com você, né, Carmen, a questão da psiquiatria, porque entra a saúde mental, toda essa pressão que as pessoas estão vivendo dentro de casa, isolamento. Então, imagina se você está sofrendo com isolamento, mas você está debaixo de um teto, você imagina quem está sofrendo ali as agruras, né? Ali o frio, a fome, a falta de perspectiva, né? E o Estado, nesse ponto, o Estado, ele é muito omisso, né? Só vou relembrar aqui que eu falei e vou falar sempre nas nossas reuniões,
é que o Estado de São Paulo, o orçamento para 2020 do Estado de São Paulo foi da ordem de 240 bilhões. E o orçamento da cidade de São Paulo, 68 bilhões agora para 2020. E desses aí, 13 bilhões, quase 14 bilhões, 13,8, para a Secretaria Municipal de Saúde. Então, é óbvio que com a pandemia, com essa estagnação que nós estamos vivendo aqui na economia, cai a arrecadação, uma série de coisas. Mas a cidade e o Estado, eles têm lastro, eles têm condições de fazer uma política firme, né? Uma política aonde você consiga realmente fazer política mesmo de contenções. Se você não fazer essas políticas de contenções, você não vai resolver o problema, porque se você não faz isso, sim ou não, uma cidade com a pujança de São Paulo, com a capacidade produtiva que tem São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, rica, junto com o estado de São Paulo, que no total tem 44 milhões. Se você dividir esse número por 3, você tem mais ou menos em torno de 14 milhões e pouco de famílias. Se você tirar os abastados, a classe média alta, e você pegar, por exemplo, pelo menos 6, 7 milhões de famílias, o Estado tem ou não tem condições de fazer uma complementação da renda? Se o governo federal, que queria dar inicialmente R$200, olha só aonde que nós estamos. R$200, e a oposição fez uma luta muito forte, muito forte, foi para 500. O governo, para não ficar atrás, jogou para 600. Então, tem R$600. Se o Estado de São Paulo e o município entrassem com mais R$1.000 para fazer uma complementação dessa renda, você tinha 1.600. O governo agora federal, pelo menos, esse governo sabe, né? Uma hora ele fala uma coisa e depois fala outra. Então, não é um governo que tenha credibilidade, garantiu agora que vai prorrogar a ajuda de custo por mais 2 meses. Então, se o município de São Paulo e o Estado entra com R$1.000 para complementar, ficaria uma renda de R$1.600, e aí, por exemplo, assim, por 5 ou 6 meses. Ponto. Aí fala assim, pessoal, ninguém mais vai sair de casa só para fazer ali a compra, não tem que estar andando pela cidade, não tem que estar pegando ônibus, não tem nada. Por quê? Porque vocês estão sendo bancados pelo Estado para poder ficar em casa. Agora, meus amigos, companheirada, se você não tem o que comer, se você não tem um centavo para dar para plantar um jarro para plantar uma flor, como é que você vai ficar dentro de casa? Isso para quem tem casa. E para quem não tem, aí eu queria pedir tanto para a doutora Carmen como para o Dacia, né? Para banqueiro, usineiro, né? 20 milhões. Salvando bancos, entregando, ninguém paga, ninguém devolve o dinheiro. Agora, na crise de 2008, da Dilma, desonerações para setores da economia que acabaram, na verdade, foi com a economia do país, aquelas desonerações. Então, eu me lembro que vem todo mundo dizer preso, porque é um criminoso, né? Ele quer, né, dinheiro, porque da Europa ou dos Estados Unidos, minimizar morte, qualquer morte é uma perda, e nós devemos ser solidários, porque nós somos humanos, e de nós, quando se vai, aqui na minha região, só aqui da região do Sapopemba, aqui da Vila Prudente, Parque São Lucas, região sudeste, está lá Sapopemba, então coisa eu vou falar para vocês, que é o que eu estou sentindo, é o que eu estou vendo. O sistema capitalista, ele é perverso. Ele é perverso, mas ele é insano. Ele é imoral. Ele não presta. Por quê? Porque agora, com a crise, eles vão correr para onde? Para o Estado. E é o Estado que tem que garantir eles. É que tem que jogar dinheiro na mão deles.
E é o dinheiro do contribuinte brasileiro. É o contribuinte, quem leva o Brasil nas costas é o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras. São esse povo que carrega o Brasil nas costas. Só que tornou o Brasil um estado rico. E a população vive nessa situação de penúria que nós estamos vivendo. Então, queria colocar isso aí, Carmen e Darcy, que é para a gente também, para os internautas, para a gente fazer assim, uma reflexão sobre isso. E aí a gente ver quais são os caminhos. Também eu queria que vocês dois respondessem quais são os caminhos que nós temos que trilhar para reverter essa lógica perversa. Reinaldo? Oi, Freitas. Oi. Opa. Tá bom, pode passar para o... Oi? Pode repetir, Freitas? Está cortando o áudio. Eu vou colocar um pouco o que eu penso sobre a responsabilidade do Estado, né? Freitas, eu acho que o Estado, a nossa política atual é de diminuir cada vez mais o Estado e se eximir da responsabilidade pelas pessoas. Então, não é à toa que aqui no Brasil é o lugar que mais morreu profissional da saúde, especialmente enfermagem, né, enfermeiros e médicos, por falta de EPI. Então, isso mostra assim, o valor que o Estado dá para os profissionais da saúde e para a vida das pessoas. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar, na perspectiva da população em situação de rua, é que quando alguém se contamina dentro de um espaço que é responsabilidade do Estado, como um centro de acolhida, ou como uma instituição penitenciária, isso é responsabilidade do Estado, né? E a sensação que eu tenho é que não está nem aí para isso, né? Então, qual que é o caminho? Acho que o caminho é mudar. Mudar nas próximas eleições. Eu vejo que esse é o caminho. Maravilha. Darcy? Realmente, né, Freitas? A situação não pode mais continuar, né? Respondendo aqui a pergunta do nosso canal sobre o Conselho de Saúde, né? Hoje, dentro da Comissão de População de Rua, ela tem 2 conselheiros, né, dentro dessa comissão. Os conselheiros já me ligaram, pedindo para que a gente pudesse mobilizar outras pessoas para poder fortalecer esta comissão. Né? Hoje, é barulho mesmo, daí eu não estou conseguindo ouvir, viu, Darcy? Estou ouvindo muito mal. Tem áudio, eu também estou ouvindo, tem áudio ligado, acho que é do Reinaldo. Já fechei aqui, era o microfone que estava com problema. Já fechei aqui, vou fechar. Tá. Beleza, obrigado. Então, é uma comissão realmente importante, né? Uma comissão muito importante a questão da saúde. Quem está em situação de rua é extremamente muito importante a situação da saúde, como a Carmen colocou. Hoje a gente só tem atenção primária, né? Hospitais de convalescência, por exemplo, né? Serviço de convalescência a gente não tem. Então, as pessoas que hoje foram para os hospitais por questões do Covid-19, né, da situação de rua que estão lá hoje, né, que passou a pior parte, que é, de fato, a UTI, sobreviveram, só para vocês terem uma ideia, eu tenho amigos, né, que foram intubados e os que estavam na UTI, entre 10 pessoas, 8 morreram, só sobrou 2 pessoas
E aí agora essas pessoas estão na enfermaria, se recuperando, muito debilitadas. E quando elas se tiverem alta, para onde que vão essas pessoas? No serviço de convalescente, dentro do serviço social, né? A gente sabe que tem um serviço ali no Boracéia e um outro ali na Maria Maria, mas não é, né, tão apropriado para atender esse tipo de paciente, né? Então, os nossos hospitais de convalescências, né, que é uma política já antiga e que nunca foi colocada em prática, né, para poder atender as pessoas que não têm para onde ir quando tem alta do hospital e precisa de cuidados específicos. Então, acho que a política de saúde precisa melhorar ainda mais. Né? Pontos de melhoria, né, a gente sabe que tem bastante, né? Não é responsabilidade de um único governo, de fato, em 4 anos, né, ou em 8 anos, a gente não consegue fazer muita coisa. Então, o que falta, de fato, é uma política continuada, né? O que a gente precisa fazer, porque o que a gente tem, o que a gente vê muito é um faz e o outro desfaz, um faz e o outro desfaz, né? E é dinheiro público, é dinheiro nosso, que fica jogando pelo ralo, né? Só beneficiando alguns, né? A minoria mais rica desse país, né? As construtoras, né? Que derrubam, demoram, depois constrói de novo, entre os banqueiros que emprestam dinheiro e ganham muito com isso. Então, essa política de Estado, de fato, ela tem que ser uma política pensada a médio, né, curto, longo e prazos. Né? Então, a curto prazo, o que se tem que fazer exatamente agora, o que se tem que fazer daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos. Né? Então, a gente sabe que tem países aí que tem planejamento não é uma democracia, a democracia é muito mais difícil de se construir, porque existem muitos debates, muitas discussões, né, mas ainda digamos assim, é o melhor governo para que a gente possa aprender e a discutir, a desenvolver as ideias. Mas a gente sabe que tem países aí que têm planejamento de 100 anos na frente, né? Mas a gente tem muito que aprender ainda dentro desse processo. Nossa democracia é muito jovem, o fascismo está aí crescendo, né, no mundo inteiro, mas também há uma reação dos antifascismos, né, também os movimentos pró-democracia também estão atentos a isso, né, as pessoas estão aí também fazendo esse enfrentamento. Então, a gente hoje está colidindo aí com uma questão política muito forte, né? Então, nós acreditamos na democracia e, através do diálogo e da discussão, a gente acredita que nós vamos conseguir resolver nossos problemas. E é importante que as políticas sejam efetivadas, independente, né, de qual partido que esteja na gestão. O importante é que o cidadão, o contribuinte, né, ele tenha respostas, mas respostas efetivas, né, de fato. Obrigado, Darcy. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Até pedir desculpas, porque passamos por uma instabilidade aqui na internet. No link aqui ele deu uma caída. Aí teve um pouquinho de lentidão, tá? Aí agora parece que normalizou. Tá bom? Freitas, tá no mudo seu microfone. Você precisa consertar isso, tá vendo? Eu? Opa, conseguiu. É um sofrimento o sistema de mute aqui, viu? Mas como você disse, era 30 anos, agora acho que vai ser 20, mais ou menos, já está chegando lá. Está chegando lá. Você sabe, olha, eu quero aqui, olha, dizer o seguinte, nós
Fiz aquela pergunta para a Carmen e para o Daci, quais são as saídas. É isso porque, com toda essa situação que o Brasil está vivendo, né, dessa pandemia, dessa situação, nós estamos vivendo também um ano eleitoral, né? A gente viu as brigas nos palanques, né? Governo se degladiando, em plena pandemia, a gente vê o show de pirotecnia que faz esse governo central, um governo que não expressa a menor paixão pela vida humana. Mudou agora, a gente tinha boletim, todo dia, 18 horas, a gente tinha o boletim da situação da pandemia no Brasil, número de óbitos, pessoas infectadas e casos confirmados, e numa briga com a imprensa para suprimir o direito da liberdade, ele simplesmente mudou para um outro horário, mas aí a própria Câmara Federal já falou que se ele não disponibilizar as informações imediatamente, o Congresso vai criar um centro de captar, para captar todas essas informações das secretarias de Estado. Então, a gente vive assim um momento muito difícil, né? Você tem que enfrentar a pandemia, que está custando muito caro o país, porque está levando vidas, e a gente tem um governo completamente desajustado, que é criticado todos os dias, todas as horas pelos brasileiros e também pela comunidade internacional. O Brasil, da noite para o dia, se tornou um país, voltou a ser aquela República das Bananas, né? Desmoralizado perante a comunidade internacional. Hoje nós somos o epicentro da pandemia, já ultrapassamos aí, estamos ali atrás dos Estados Unidos. Então, uma situação realmente complicada. Dentro desse contexto, nós vamos ter as eleições para vereador, né? Eu me coloquei aí, como já temos falado, né, completei 60 anos, a gente cansa, é uma luta, mas eu não poderia faltar nesse momento com o pedido do meu partido, que me deu aí essa tarefa de sair candidata, então estou candidata pré-candidata a vereador, e nós vamos desafiar. Tudo na nossa vida é luta, nada caiu de mão beijada, nada veio do céu e nem veio da terra, foi tudo fruto de luta do nosso dia a dia. Então, nós vamos aqui, a gente tem muita coisa para discutir ainda, a gente tem que mostrar para as pessoas têm que entender se é importante ou não uma candidatura minha, se ela joga um papel importante na Câmara Municipal de São Paulo, né? Como vocês sabem, a Câmara Municipal de São Paulo tem 55 vereadores, não é isso? E desses 55 vereadores, qual é a representação real da sociedade que está mais precisa, da população que mais precisa? Então, você tem lá representante de dono de escola, de dono de universidade, você tem de dono de hospitais, de rede hospitalar, você não tem, são pouquíssimos que você conta nos dedos, representantes dos trabalhadores, das trabalhadoras, das pessoas que vivem em situação de rua, das pessoas que vivem morando nas regiões de grande vulnerabilidade. Então, você não tem. Tanto é que você pega, por exemplo, o Maxilar, na Zona Sul, quem conhece lá sabe que o Estado esqueceu de lá. Há lugares aqui, como na Vila Brasilândia, que tem bairro lá com 75 mil moradores e não tem uma unidade básica de saúde, como preconiza a Organização Mundial da Saúde, que diz que para cada 20 mil habitantes precisa ter uma unidade básica de saúde. É por isso que agora
Nós fizemos essa semana nós fizemos uma reunião com o secretário, e já há 1 mês e meio a gente está discutindo com o secretário. Eu não sei se alguém de vocês viram, conhece as carretas. O Daci e a Carmen, com certeza, conhecem as carretas. Aquelas carretas que foi criado lá no governo lá do Haddad, mas que depois sumiu as carretas. Essas carretas, elas tinham uma importância. Os caras reclamam o seguinte, é engraçado, né? Ah, mas ser atendido em carreta ou em tenda. Ora, aí tiraram as carretas. Não tem mais. Essas carretas, por exemplo, elas tinham um tomógrafo acoplado. Então, você, por exemplo, vai lá na cidade de Tiradentes. Ah, lá está tendo uma demanda grande para fazer exames de imagem. Então, a carreta vai para lá. Ah, aqui no centro, nós temos que atender a população em situação de rua, todos os exames. Papa Nicolau, tomografia, ressonância, tudo. Então, a carreta, pum, vem, instala no lugar, a pessoa entra, faz o exame. Isso aí não tinha. Aí nós ficamos trabalhando, então tem uma ONG, que eu acho, Carmen, não sei se você conhece, o Daci, que é o CIES. A gente trabalhou, foi pedir doações, e uma empresa multinacional alemã, nós enviamos uma carta para lá, fizemos uma carta direto para a matriz. A matriz respondeu positivamente e doou 200 mil euros, né? 200 mil euros. Hoje, no mercado, equivale aí a 1.250.000 reais. Então, ou seja, doou a carreta. Não manda esse dinheiro para a ONG, manda direto para a fabricante da carreta. Então, a carreta, mais ou menos em 30 dias, 25 dias, a carreta deve ficar pronta. E aí, a gente antes de ontem, nós fomos fazer uma reunião na secretaria para dizer, olha, onde que vocês querem colocar a carreta? A carreta vai estar pronta. Vai fazer 70 exames por dia. Aí eles falaram assim, olha, a gente vai ver ou lá na Zona Sul, ou na Norte, lá na Norte, lá na Lapa, no Sorocabana. Então, nós estamos vendo como é que nós vamos... A gente está numa luta danada para que isso aconteça. E isso acontecendo, aí vamos trabalhar para colocar mais carreta. Até eles, por exemplo, assim, quando você desativa um equipamento, você precisa ter um outro no lugar. Tem que ser uma visão do gestor, né? Esse aqui não é bom. Não é bom? O que eu tenho para colocar de melhor no lugar? Então, eu coloco no lugar para depois desativar o que não é bom. Não é isso? Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. O secretário concordou, está abrindo falou, é importante, e a gente é uma forma também de contribuir. A gente vai dar essa notícia depois, assim que as tratativas tiver 100% definido, né, a gente apresentar os equipamentos, tudo, e aí a gente avisa para no dia que for colocar esse equipamento, a gente ir lá e olhar em loco, ver e acompanhar direitinho, tá certo? Era uma desses informes. A outra questão é lá na cidade de Tiradentes. Lá na cidade de Tiradentes, a Geralda, eu não sei se a Geralda está na nossa reunião, a Geralda é da Pastoral, né, de Negros, né, do Brasil, e eles atuam lá na cidade de Tiradentes, e tem várias propostas que a gente manda para a secretaria não dá resposta. Agora nós tentamos, eu aproveitei e pedi ao secretário, vamos fazer a reunião com a entidade, para poder vocês ouvirem o que a entidade tem e a gente poder fazer alguma coisa, porque o que nós estamos cobrando lá na cidade de Tiradentes? É que na cidade de Tiradentes, o hospital da cidade de Tiradentes está em tudo. Não cabe mais ninguém, a capacidade. Todo mundo sabe disso.
Então, nós estamos ainda no pico da pandemia, né? O Brasil é ao contrário. Eles deveriam fazer a flexibilização do isolamento quando a curva tivesse achatada, bem achatada e estabilizada, né? Aí, ok. Não, ainda está no pico, está subindo e estão fazendo o afrouxamento. Isso é muito grave, porque você fica no efeito safona, entendeu? Abrindo e fechando, isso é muito grave. Então, eles querem lá na cidade de Tiradentes que o céu, quem mais? O Centro Cultural, a Escola de Enfermagem do professor Makiguchi sirva como um local de quarentena, para acolher as pessoas que estão ali com o sintoma da pandemia, entendeu? Então, era mais ou menos essas questões aí que eu queria pontuar, que é para a gente ir em cima também de ações concretas, né? Ações que realmente venham mesmo ajudassem a população. Essas situações, tudo isso, me moveu a fazer a enfrentar mais esse desafio, que é uma candidatura. Então, nós vamos conversar muito daqui para frente, vamos fazer mais reuniões, e é lógico que a gente vai ampliando aqui o nosso canal, eu peço que vocês divulguem, né? Nós precisamos de colocar 100 pessoas no canal, que é para a gente poder começar a melhorar, e depois que passar tudo isso, independente de eleição ou não, o canal, ele vai continuar, nós vamos discutir saúde, a saúde coletiva, nós vamos discutir o SUS, nós queremos saúde pública, gratuita e de qualidade, é isso que nós queremos. Maravilha, vamos lá. A Carmen tem que deixar a sala, né? Isso, acho que é do horário, né, doutora? Tá. Então, Carmen, faça as suas considerações, né? Conto aí com o seu apoio, solidariedade, viu? Nessa luta aí que nós vamos enfrentar em defesa da saúde pública, do Sistema Único de Saúde e defender as minorias, o meio ambiente, né? Lutar por trabalho, emprego, renda, biodiversidade, inclusão social. Essa vai ser a gente quer uma cidade humana, né? Uma cidade voltada para os seus cidadãos. Isso aí. Que bom. Eu agradeço muito o convite, agradeço ao Darcy, Reinaldo, Freitas, e boa sorte aí, Freitas, nesse caminho. Conta comigo. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Eu queria só perguntar para a Carmen. Carmen, está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. É o seguinte, o Darcy também. Assim, a gente fazer um debate, aí vamos trazer outros atores também, aí é o mesmo tema. Porque esse tema, a gente teve bastante dificuldade, problema aqui de som, problema de tempo, reunião que começou atrasado, tudo isso. Então, eu não fiquei, assim, satisfeito né, acho que vocês têm muito, muito, muito a contribuir, a oferecer. Eu queria deixar agendado com vocês dois para o dia 6, cadê? Dia 4, para o dia 4/7. Dia 4/7 cai um sábado, 4 de julho. Vocês agendar para a gente fazer uma conversa bem mais ampla. Pode ser? Ok. Então já fica agendado, hein? Maravilha. Obrigado, Carmen. Obrigado mesmo. Tchau. Mas a gente vai aperfeiçoando. Tchau. Boa obrigado, sorte doutora. aí. Muito Tchau. obrigado, viu? Desculpe alguma coisa. Imagina, tchau. Tchau, Carmen. Bom, também queria agradecer aqui. A gente gostaria de encerrando aqui também. Pode contar comigo no dia 4/7, se Deus quiser. Reinaldo, né? Reinaldo também, Reinaldo. Obrigadão aí por tudo. Muito obrigado, Darcy, a você. Freitas também.
E deixar aqui meu grande abraço aí para todos que estão aí com a gente aí nessa live. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Darcy. Eu te agradeço, a gente depois conversa, tá bom? Grande abraço. Dá um Obrigado, abraço aí. Darcy. Tchau, tchau.